Saúde, amada igreja, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa é a saudação mais linda. Você desejar a paz de Cristo para alguém. Você pedir que o Senhor Jesus traga paz para o coração da pessoa. Amém? Nós vamos falar sobre perseverança nas provas. Tá certo? Somente quem não desiste da fé em Jesus recebe recompensa que Deus tem preparada para cada um daqueles que estão em Cristo. É também a perseverança que nos impede de sermos destruídos pelas tribulações desta vida, pelas dificuldades desta vida. Meus amados irmãos, a perseverança é algo necessário na vida de todo ser humano. Ninguém consegue nada se for vacilante. Se não for persistente, a gente não consegue nada, nem na área espiritual, nem tampouco na área estudantil, profissional. Se a gente começa algo e no meio da dificuldade a gente sentir que as coisas estão difíceis, tem gente que nem sequer começa algo, já quer terminar. Nem sequer começou, já quer terminar. Sim, eu não vou conseguir. Não faça isso. Persista nas oportunidades que Deus está dando para você. Amém? Quem está aqui, tem algum projeto, alguma coisa, não desista do seu projeto. Se seu projeto é bom, então vá à frente com o seu projeto. Não desista do seu projeto. Meus amados, me permita contar uma experiência minha sobre perseverança. Eu comecei a estudar no seminário já tarde, assim, a idade já bem avançada, em virtude das circunstâncias, do tempo e tudo mais, né? Passei o meu tempo todo trabalhando secularmente, e Deus me entregando nas mãos esse trabalho, essa congregação. E aí eu comecei a estudar, estudava e trabalhava, e enfim, eu concluí o meu curso, recebi meu certificado e tudo mais, e agora eu me apresento à igreja, e, pastor, terminei meu curso, dá certo para o senhor me apresentar lá na aliança, para que eu possa ser ordenado? Claro, Luiz, dá sim. Então, começou essa batalha aí. E aí eu defendi a minha, primeiro a prova teológica, não é? Prova teológica, graças a Deus, passei. Mas agora, eu escrevi minha monografia, defendi a minha tese. E depois que eu escrevi, aí eu comecei a me preparar para fazer essa apresentação diante da banca teológica. Irmãos, e eu comecei a perceber que era muito difícil fazer essa apresentação diante dos doutores. E um dia eu estava aqui, na igreja, fui ali para a sala, uma sala que tem aqui atrás, a nossa sala, e a turma de jovens do Conjunto Expressão de Louvor, Ministério Vida, eles tocando aqui, eu estudando lá, e daqui a pouco eu disse: Senhor, é muito difícil. Antes de eu dizer essas palavras, eu me deitei lá nos bancos de madeira que a gente tinha ali. Me deitei e assim: Senhor, é muito difícil, Senhor. Aí os meninos, Deus respondeu para mim através do cântico dos meninos: eu sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, e eu te mostrarei o meu poder. A música do Logos, né? A música do Logos. O Senhor me respondeu no cântico. Quando eu estava ali naquele desespero, essa palavra chegou ao meu coração e eu ganhei forças para continuar. Se eu tivesse desistido, não teria chegado mesmo a lugar nenhum. Graças a Deus eu fui para frente, e naquele momento que eu recebi essa palavra do Senhor, que eu estava dizendo: Senhor, é muito difícil. Ele me respondeu: eu sei que é difícil, mas confia em mim e verás o meu poder. Amém, gente? Então, graças a Deus, apresentei o meu trabalho e minha nota não foi tão ruim, 8,4. Então,
a gente precisa perseverar nas coisas, nas oportunidades que Deus nos dá. Tanta gente começa as coisas e vai tudo bem, as primeiras dificuldades que tem, a pessoa para. Mas veja só um exemplo de um homem perseverante, o homem que inventou a lâmpada incandescente, Thomas Alva Edison. Ele fez mais de 1000 experiências para criar a lâmpada, a que veio antes dessa, não é? Antes da fluorescente, aquela lâmpadazinha que você, ao acender, ela cria dentro dela assim, a corrente elétrica que passa por ela, os elétrons, né, aquece um filamento de tungstênio que ela tem e fica como brasa, e ela lança aquela luz, não é? A maioria de nós aqui conhecemos, a lâmpada ainda existe dela agora com nova. A lâmpada dos carros são lâmpadas, a lâmpada incandescente. Gente, mais de 1000 tentativas, mais de 1000. Tem gente que desiste na primeira tentativa. Então, a palavra de Deus nos fala aqui que a gente deve perseverar nas provas. Nesse texto que nós vimos aqui, irmãos, a perseverança é uma dos pontos doutrinários da reforma. Chama-se os 5 pontos, geralmente as pessoas apelidam os 5 pontos do calvinismo. Quais são esses 5 pontos? Esses 5 pontos são, o primeiro, depravação total. Ou seja, os seres humanos, por causa do pecado, eles se degeneraram moralmente, espiritualmente, eles se corromperam na sua mente, se corromperam em todas as partes. O mal não está fora do ser humano, o mal está dentro. Nós não pecamos, não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Nós fazemos o mal porque o mal está dentro de nós, há uma lei que guerreia dentro de nós. E aí, esse é um ponto importante. Todos os seres humanos nascem corrompidos. O salmista Davi, ele disse o seguinte: em pecados eu fui gerado em pecados, e em pecados me concebeu a minha mãe. Então, todos os seres humanos, eles nascem. Você vê uma criancinha tão bonitinha, tão meiga, mas ela tem raiva? Tem? Hein? Tem, não tem? Tem. Ela tem raiva, a raivinha já está dentro dela, não é? Já tem raiva, ela já sente emoções negativas. Do mesmo jeito que o ser humano já nasce doente, também nasce com o pecado. O pecado já habita dentro dos seres humanos. Algo que é chamado pecado original. Desde que os nossos primeiros pais pecaram, então esse mal penetrou nos seres humanos. Tá certo? E não existe ninguém, a não ser Jesus Cristo, que nasceu, claro, o ente santo, a Bíblia diz, o ente santo disse para Maria, o anjo disse para ela, o ente santo que há de nascer será realmente o Filho de Deus. Então, mas até João Batista, que já nasceu com o Espírito Santo, João Batista era pecador também. Então, ninguém escapa desse mundo, ninguém nesse mundo escapa, ninguém nesse mundo nasce santo. Quando nasce um bebê, uma criancinha nasceu, que graça, que maravilha, nasceu um pecadorzinho. Tá certo? Não nasceu um santinho. A gente chama de santinho porque a gente acha engraçado, não é? Realmente é o símbolo da meiguice, da inocência, com certeza, né? Mas são pecadores, sim, são pecadores. E aí, quando eles vão crescendo, o pecado vai se desenvolvendo. Quem foi que ensinou esse menino? Isso já está dentro dele, já está dentro dele, tá certo? Então, isso chama-se depravação total. Outra é eleição incondicional. Já que todos os homens pecaram, Deus, desde a eternidade, já elegeu alguns dentre a multidão, os bilhões de pessoas que habitam na face da terra, desde o começo até o dia em que Jesus voltar para julgar a humanidade. Dentre esses, ele escolheu alguns, segundo o seu beneplácito, conforme ele quis. Não porque essas pessoas merecessem, porque eles são depravados.
mas ele escolheu por amor, por misericórdia, de acordo com a vontade dele. Está certo? Amém? Isso chama-se eleição incondicional. Ele elegeu não porque o homem seja bom, porque nós somos perfeitos, e ele vai fazer justiça com a gente. Se ele não escolher a gente, ele será injusto. Nada disso. Esse é o segundo ponto. Eleição incondicional. A outra, expiação limitada, ou seja, Jesus Cristo morreu, sabe por quem? Pelos escolhidos. Jesus Cristo não morreu por todas as pessoas. Ele morreu para salvar um povo que Deus lá na eternidade escreveu os seus nomes no livro da vida. Tá certo? Então ele não morreu para salvar todo mundo. Se isso fosse verdade, então todo mundo estaria salvo. Então não precisaria nem de inferno. Todo mundo iria para o céu, mas todo mundo vai para o céu? Vai, gente? Me responda aí, soldado de Cristo. Vocês acham que todo mundo vai para o céu? Não vai. Porque se Jesus morreu por todas as pessoas, então todas as pessoas seriam salvas. Mas ele veio para salvar o seu povo. Eu posso provar isso de acordo com a palavra de Mateus, no capítulo 1. Louvado seja Deus. Deixa eu ler esse versículo aí para vocês. Capítulo 1 do Evangelho, segundo Mateus. Capítulo 1, verso 21, o anjo disse para José, ela, se referindo a Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então vejam, ele não morreu para salvar todo mundo, mas para salvar o seu povo. O seu povo. Feliz aquele que é escolhido por Deus, feliz aquele que Deus elegeu, feliz aquele que recebe essa expiação de Cristo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele estava morrendo para salvar um povo. Um povo. Quem é esse povo? Quem é esse povo? Quem é, dentre a multidão que existe aí, quem é? Nós não sabemos, mas ele sabe perfeitamente. O quarto ponto é a graça irresistível, ou seja, a graça de Deus. Quem é que vai resistir à graça salvadora? Se a pessoa é escolhida por Deus, Deus então, quando começa a trabalhar na vida dessa pessoa, essa pessoa mais hoje ou mais amanhã vai se render. Ele pode até demorar, como eu demorei tanto. Eu aceitei evangelho com 28 anos. Eu olhava assim, uma mocidade linda na igreja. O povo tudo, sabe, assim, forte como esse povo aí. E eu, ai meu Deus, como eu gostaria de ter aceitado o evangelho com 10, 12, 15 anos de idade. Não teria sofrido o que eu sofri, não teria passado o que eu passei. Não teria me iludido tanto na minha vida. Quase eu destruí a minha vida, muitas vezes com desejo de morrer, desiludido da vida, não tinha prazer em viver. Mas quando Jesus entrou na minha vida, a minha vida foi modificada e eu me entreguei totalmente para o Senhor, para o serviço dEle. É minha gratidão. É o mínimo que eu posso fazer, me render a Ele, adorá-lo e servi-lo, me entregá-lo de corpo e alma, porque Ele deu a sua vida por mim, mudou o meu viver. Hoje eu tenho prazer de viver. Depois que eu aceitei o Senhor Jesus, nunca mais pensamentos de suicídio passou pela minha cabeça. Eu sou perfeitamente feliz. Porque Jesus me faz feliz. Amém, gente? Quem é feliz desta noite, diga graças a Deus. Aleluia. Nós somos felizes. Esse povo crente que não participa de festinhas, não se embriaga, não fuma, não vai para o mundo das drogas, não entra para o mundo da prostituição. Aí o povo pensa, o povo é infeliz, nada disso. Nós somos felizes e perfeitamente felizes, porque o Senhor nos faz feliz, independente de qualquer coisa. Por isso nós perseveramos, que é o quinto ponto,
a perseverança dos santos. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E se o Senhor da glória nos escolheu, se o Senhor da glória manifestou a graça do seu Filho em nós, se o Senhor perdoou o nosso pecado, se o Senhor nos chamou, nos tirou daquele lamaçal, Ele fará com que a gente vá até o fim. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Amém, gente? Amém. Então o crente não vai perder salvação, porque Deus vai dar a graça dele perseverar. Eu tenho medo de perder minha salvação. Se converta que você perde esse medo. Não é? Porque aquilo que Deus dá, Ele não vai tomar. A Bíblia diz que os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Se o Senhor salvar um de nós, de modo nenhum Ele vai desistir da gente. Não é? E ninguém vai tomar da mão dele. Quem é que vai tomar alguém que ele disse: esse é meu, essa é minha? Quem é que vai tomar das mãos dele? Me diga aí, quem é o brabão do mundo que vai atentar contra uma propriedade do Senhor? Ninguém. O Senhor Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. Entendem isso? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E ele disse: o que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. Glória a Deus. Os santos vão perseverar. Aquele a quem o Senhor chamou, aquele a quem o Senhor escreveu o nome no livro da vida, aquele a quem o Senhor investiu nele, aquele ou aquela sobre quem o Espírito Santo de Deus trabalhou, não é em vão. A Bíblia diz que quando o Senhor derramou a sua alma na morte, foi para salvar a muitos, não a todos, mas a muitos. Quando Ele der a sua alma, a sua vida, derramar a sua vida na morte, Ele atrairá muitos para si. Amém? E Ele atrairá todos do seu povo. Então a perseverança é algo que está latente no coração da gente. Aí talvez você diga: pai, uma pessoa era crente, passou tanto tempo, era tão feliz, pregava tudo, desviou-se do Evangelho. Espere, deixe até o último momento da vida dele. Ele tem a vida dele ainda pela frente. A vida dele não acabou ainda. Quem sabe ele é um filho pródigo. Quem sabe ela é uma ovelha perdida. Deixe o Senhor trabalhar. O compete a gente orar por ele. Ele não está perdido, a gente não pode dar essa sentença para ele. Porque o Senhor disse: as minhas ovelhas, eu mesma as buscarei. Eu mesma as buscarei, eu buscarei as minhas ovelhas. O Senhor diz isso, louvado seja Deus. Agora, eu é que não quero me desviar, e eu digo todo dia: Senhor, me sustenta nas tuas mãos. Eu estou muito feliz, eu não tenho nenhuma saudade daquele mundão, nenhuma. Eu não tenho nenhuma saudade das rodadas de cerveja, de cunhaque, da sexta-feira. Eu não tenho nenhuma saudade disso. Eu sou muito feliz com Jesus. Não tenho nenhuma saudade daquele tempo de outrora. Eu sou feliz hoje. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, perseverança é algo que faz parte da vida do cristão. Essa perseverança na carreira espiritual. Mas também, nós como seres humanos, nós temos também nossa carreira ministerial. Nós temos também, eu não posso desistir de ser pastor. Muitas vezes digo: Senhor, eu sou incapaz. Senhor, o Senhor tem tanta gente boa. Às vezes eu digo isso, quando eu me sinto incapaz. Senhor, a igreja merece alguém melhor. Um dia eu estava dizendo isso para pastor: diga isso não, meu irmão, isso é a verdade. Você acha que você é especial? Quem é capaz de dirigir um rebanho do Senhor, se Ele não der a graça? Muitas vezes eu digo: olha, Senhor, eu não posso não. Aí me deito, o Senhor muda meus pensamentos. No outro dia,
Senhor, vamos para frente. Vamos continuar a jornada. Vamos continuar a jornada, Senhor. Eu estou disposto novamente para continuar. Louvado seja Deus. Não é? Mas não é porque eu queira desistir pelo fato de que a igreja não me merece. Não. A igreja merece outro melhor. E eu sempre oro, Senhor, prepara gente para tomar conta dessa congregação. Não é? Prepara gente que no tempo certo o Senhor ou me leva para a glória, não é? Ou me leva para a glória, ou ele diz, tá bom, você já fez o seu trabalho, fica aí na bancada, agora você vai descansar, até o momento de eu lhe chamar. Eu não acredito muito nessas aposentadorias ministerial, não. Eu acredito nisso não, porque João, o apóstolo João, eu acho que ele morreu, ele tinha mais de 100 anos. Velhinho, o pessoal diz que ele já não tinha muito o que dizer. Ele dizia, quando davam a oportunidade para ele dizia, filhinho, amai-vos. E um presbítero chegou para ele e disse o seguinte, ô apóstolo, por que o senhor não tem outra mensagem não? Ele tem não, meu filho, porque o amor é tudo. O amor, a mensagem é, se vocês amarem, vocês estão completos. Não é? Mas ele só encerrou seu ministério quando chegou o último dia. Mas, meus queridos irmãos, vamos olhar aqui para o texto um pouquinho, não é? Tá certo? A palavra é dirigida aos irmãos. Ele começa dizendo aqui, meus irmãos. Tiago, esse é o irmão do Senhor, esse é o irmão de Jesus Cristo. Foi ele que escreveu essa carta. Aí ele começa dizendo assim, meus irmãos, isso é uma palavra muito linda, meus irmãos, minhas irmãs, não é? Porque isso mostra que Deus é o nosso Pai, isso mostra que nós somos uma família, isso é um termo carinhoso, quando a gente chega para alguém que é da mesma fé, e a gente, meu irmão, minha irmã, não é? Até o pastor é chamado de irmão, não é isso? O pastor não é mais do que ninguém, o pastor é também um irmão. Então a palavra aqui é dirigida aos irmãos. Você já é irmão? Você já é irmão na fé? Como é que se dá isso? Isso se dá quando nós nos convertemos ao nosso Senhor. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, a nossa depravação. Quando a gente olha, Senhor, eu sou pecador, isso é tão importante. Você reconhecer isso, porque quando você reconhece que você é pecador, que você é pecadora, você vai buscar perdão. Se você acha que você é especial, se você acha que você é perfeito, se você acha que você digamos, o Dunga, fica muito difícil você se salvar. Porque Jesus não veio para os bons, ele veio exatamente buscar aquele que se havia perdido. Ele disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então a pessoa se torna irmão quando ele reconhece o seu pecado e ele busca perdão, ele busca restauração em Deus. Quando ele chega para Deus e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, pobre pecador, miserável pecador, Senhor, me aceita, me perdoa, eu aceito o teu filho como propiciação pelo meu pecado. E aí, a partir desse momento, a palavra de Deus diz que o Senhor nos aceita como seus filhos, e Ele nos adota. Nós somos agora filhos adotivos de Deus. Então, agora, como filhos adotivos, pertencemos à família de Deus, a igreja é a família de Deus. No passado, nós estávamos fora dela. Agora, nós pertencemos a essa família universal, mundial, espalhada no mundo inteiro, onde nós chegarmos e encontrarmos um irmão, seja ele de onde for, se ele é crente em Jesus Cristo, é nosso irmão. Aí a gente começa a conversar, e já você é crente? Sou crente, sim. Eu também sou, paz do Senhor. E ali, gente, a conversa já é bem diferente. Estamos aqui na companhia dos irmãos, não é? Então, a palavra é dirigida aos irmãos, a palavra de perseverança é alguém que se encontrava na dispersão. Os irmãos daquela época estavam sofrendo muito. O sofrimento deles era em torno da questão financeira
diz um comentarista, eles estavam sendo oprimidos, seus bens estavam sendo, assim, como que retirados deles, para oprimi-los nessa situação. Até porque eles não podiam fazer negócios sujos, eles tinham que fazer negócios limpos, então isso trazia sofrimento para eles. Então eles estavam nessa dispersão, onde quer que eles estivessem, eles estavam sendo oprimidos, perseguidos nessa opressão econômica. Irmãos, quem já é irmão passa por muitas dificuldades. Por exemplo, a pessoa que é um comerciante, ele não pode estar sonegando imposto. Ele é um crente, ele tem que trabalhar de maneira justa. Rapaz, o imposto é muito alto. Alguém já disse, irmão, se você não pode, abandone isso, vai fazer outra coisa. Mas você precisa ser fiel, você precisa ser justo. Rapaz, eu tenho meus empregados aqui, e o salário é muito alto, assim, imposto demais, eu não posso, então eu vou pagar um valor menor para ele, menor do que um salário mínimo. Irmão, se você não pode ter empregado, você não tem empregado. Não é? Não tem empregado. Se você tem, então divida seu ganho com ele. Não vai enriquecer nas costas dos outros. Que no nosso país, assim, as pessoas vão enriquecendo nas costas, sabe, de quem trabalha 8, 10 horas por dia, num suor tremendo, lutando, dando muitas vezes, sabe, às vezes a própria vida por aquilo ali. O cara não tem tempo para a família, não tem nada, e o cara só quer, venha, e o cara está enricando, e o cara está na mesma lá o tempo todo. E o cara não tem coragem de pagar nem sequer aquilo que é justo para ele. Então, como crente é diferente, é por isso que é difícil ser crente, porque o cara tem que ser justo, o cara tem que ser fiel, o cara tem que ser perfeito, tá certo? E tem que perseverar nisso, e tem que confiar em Deus, a bênção é de Deus, nós estamos vivos aqui porque o nosso Deus cuida de nós. Nós estamos aqui não é porque, sabe, irmãos, a gente seja as pessoas mais especiais do mundo, não. É porque o nosso Deus cuida de nós, e a gente precisa confiar nele, haja o que houver. A gente não vai jogar sujo, a gente vai jogar limpo, não é? Eu passei aqui um dia desse, aí tinha um negócio lá, não jogue lixo, jogue limpo. Aí o povo só jogando lixo ali, aí eu desci aqui com uns pacotes aqui de coisa, e eu pensando que ali era para jogar lixo. Mas quando eu olhei direitinho a placa, não era jogar limpo. Tinha muita sujeira lá, muito lixo, mas eu não joguei o lixo lá. Porque não era para jogar lixo ali, era para jogar limpo. Isso é um negócio bem enrolado, era para dar uma placa bem grande, não jogue lixo aqui. Mas não jogue lixo, jogue limpo. Eu não sei, que invenção tremenda essa. Mas quando eu vi que era para jogar limpo, não lixo, eu tive que sair com os pacotes e encontrar outro lugar para colocar esse lixo, e não ali. Entenderam? O crente precisa ser assim, ele tem que ser assim. É por isso que é difícil ser crente. Mas, continuando aqui, o nosso escritor desta carta, ele vai dizer também que devemos ter por alegria, veja só, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passado por várias provações. A pessoa passar provação e ter alegria. Você se lembra do caso de Jó? Jó, num dia só, perdeu os seus filhos, perdeu os seus bens, isso de uma maneira violenta. Mas Jó não ficou triste por causa disso, não. A esposa dele disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre, homem. Renuncia a ele, amaldiçoa esse teu Deus. Ela disse: não, minha irmã, minha filha, assim não. Nós temos recebido o bem de Deus, por que não receberemos também o mal? O Senhor Deus deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o cristão, a Bíblia diz que ele tem que ter por motivo de toda a alegria. Não é uma alegriazinha, não, mano, eu estou sofrendo tanto, eu estou passando tanta provação, eu fui humilhado, eu fui humilhada.
tenha por motivo de toda alegria passar por isso, porque você está no teste. Se você passar nesse teste, virá outros, mas esse aí está mostrando que você continua de pé. Porque tem gente, às vezes, que está na igreja, mas não suporta uma careta, não. Se um irmão, eu vou sair dessa igreja. Por quê, homem? Senhor, tem uma irmã ali que não fala comigo, não dá a paz do Senhor para mim. Passei na rua, a irmã não deu a paz do Senhor para mim. E eu estou triste com isso, não vou ficar nessa igreja, não. Mas, irmão, você vai embora por causa disso. Tem muitas igrejas aí, eu vou para outra igreja. Eu digo, infelizmente você não está passando no teste. É um teste desse tão fraquinho, não é? Se tem um irmão que não fala comigo, eu tenho que falar com ele. Se ele tem algum problema comigo, isso tem que ser resolvido na igreja. Se o irmão está intrigado comigo, está de mal comigo, eu não posso achar agora que isso vai ficar assim mesmo. Eu vou para outra igreja, mas no reino de Deus o problema continua. Não é? O problema continua. Está como alguém que está dentro de uma casa e está dormindo num quarto, vou mudar para o outro, né? Mas está dentro da mesma casa. E se cair não aceita, dá certinho. Não é? Eu vou sair dessa igreja e vou para outra. Aí ele cai numa seita, dá certinho para ele, não dá? Então, a Bíblia diz que a gente deve ter por motivo de toda alegria passar por provação. Por quê? Porque uma vez que essa provação for confirmada, ela vai produzir perseverança. Se nós, de fato, vencermos, a provação são testes. Os meninos hoje vão receber condecorações aqui. Eles vão receber um diploma, não é isso? Mas eles passaram nos testes. Eles esquentaram cabeça, eles ralaram, para chegar onde eles hoje vão ser condecorados. Imagine se alguém dissesse, não adianta, eu não vou, eu não consigo. Mas se ele dissesse assim, se eu não conseguir agora, da outra vez eu consigo. Não é? Se eu não for agora passar pronto para soldado, na próxima vez eu passarei, se Deus quiser. Agora, se desistir, não vai chegar lá nunca. Então, na nossa vida espiritual, a gente tem essas lutas. E a gente deve, então, trabalhar para vencer todas elas. E ela diz assim, porque isso vai produzir perseverança. E ele diz no final, para a gente encerrar, ele diz, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Irmãos, a gente precisa provar para três pessoas, a gente precisa provar que de fato nós somos verdadeiros. A gente precisa provar para nós mesmos que nós somos verdadeiros. Todos os dias nós estamos na prova, todos os dias, e a gente precisa se autoafirmar. A gente precisa, de fato, saber que Jesus Cristo é o nosso bendito Salvador. A gente precisa provar isso para nós mesmos. Veja o que é que o apóstolo Paulo vai dizer na sua segunda carta, no capítulo 13. Olha o que ele fala assim. No verso 5, ele diz assim, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Se examine, vê se você está na fé. Há um exame que a gente precisa fazer. Ele diz, olha, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Prove a você mesmo que você é crente verdadeiro. Prove a você. Todos os dias a gente precisa provar isso. Eu já levantei a mão. Todos os dias você precisa. Eu já fui batizado. Seu batismo não fica lá para trás. Seu batismo se renova a cada dia. Porque Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo. Seu batismo, ele é como um certificado para você, de que você realmente é. Mas não é só o batismo, tem outras coisas, tem as provas do dia a dia. Então o apóstolo Paulo diz, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós.
Se não é que já estáis reprovados. Se você não reconhece que Jesus está em você, que seu coração é o templo dele, que o Espírito Santo habita em você, que você de fato é de Jesus Cristo, você vai estar reprovado, reprovada. Não é? Aí você tem que provar para você. Você tem que provar para o Satanás, para o diabo, para os demônios, para essas forças espirituais do mal, que de fato você é verdadeiro ou verdadeira. A questão de Jó. Você sabe quem foi que pediu para provar Jó? Foi Satanás que chegou diante de Deus. Deixa eu provar ele. Isso aconteceu só com ele. Ele prova você, garoto, garota. Aí você aceitou agora. Deixa eu ver se você de fato é ou não. Se na primeira investida que ele der você correr, isso prova que você não é. E ele vai dizer lá a Deus: eu não disse, Deus, que isso aí não valia nada. E Deus permitiu que Satanás provasse Jó, a ponto dele chegar numa situação daquela. E por último, você precisa provar para o mundo que também você é. Muitas vezes alguém aceita, diz: não dá uma semana. Não dá uma semana, tu vai ver, ele volta para cá. Os amigos lá da bebida, da banquinha, sabe, da mesinha de sinuca, do jogo, sabe? Os amiguinhos do mundo, sabe, eu conheço, rapaz, aquilo começa uma coisa, não termina não, começa a ler um livro, não termina. Não vai não. Tu vai ver, daqui a pouco ele está aqui de novo, o boêmio voltou novamente. A gente vai cantar aquela música, o boêmio voltou novamente. Não é? Mas você precisa provar. Você se lembra quando São Paulo, aceitou o Evangelho? Quando Cristo apareceu para ele, o pessoal ficou com medo. Era uma fera, matava gente, obrigava o povo a blasfemar. Aí quando Barnabé se conscientizou direitinho, viu já o homem pregando e uma vida mudada, aí disse: Paulo, vamos lá em Jerusalém para eu te apresentar a igreja lá? Disse: vamos. Aí quando ele chegou, ele disse: esse homem, pelo amor de Deus, esse homem está se fingindo, isso é um lobo no meio das ovelhas, ele vem estraçalhar a gente aqui. Aí Barnabé: não, eu garanto para vocês. Aí contou a experiência, olha, Jesus apareceu a ele, foi assim, a mudança extraordinária. O homem agora é verdadeiro. Aí eles trouxe Paulo, o povo assim meio desconfiado, mas quando começaram a ouvir, de fato, Saulo de Tarso, alguém já disse, a espinha dorsal do cristianismo, não é? Ele mesmo disse: eu trabalhei mais do que vocês, tudinho. Todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Então, olha, você precisa provar para você mesmo, você precisa provar para o mundo e você precisa provar para o diabo também que você é verdadeiro, que você é verdadeira. E isso requer perseverança. Sem perseverança você declina e aí você perde a bênção. Amém? Deus abençoe cada um de vocês.